Oi, vamos fazer agora, juntinhos, o consultório de família. Eu abro as portas para ficar com você. Muito obrigada por nos receber aí onde você está agora. Gosto muito do nosso encontro. Hoje nós vamos falar de algo que passa pela vida de todos nós de alguma maneira: o uso da internet, o uso dessa tecnologia que tem tanto a nos entregar e nos tem dado tanto crescimento, diria assim, na maneira como nós lidamos com a vida, no conhecimento, na troca de informações, na aprendizagem, no estudo. Há muitos benefícios, mas como é que a gente precisa considerar o excesso do uso das telas, especialmente pensando crianças, adolescentes, mas já sabemos que todos nós somos afetados, sim, pelo uso excessivo das telas, o uso excessivo daquele que nos chega por meio da internet, porque tem se tornado um ambiente inseguro, porque precisamos olhar com maior atenção o que tem acontecido do ponto de vista do nosso cérebro, da nossa percepção de mundo, muitas vezes encharcada por uma maneira quase que, eu diria assim, não percebida facilmente de como nós somos implicados com esse recurso tão precioso, mas usado de maneira tão indevida, nos acarretando tantos problemas. Você talvez saiba, se não eu te digo agora, que a Igreja Adventista há mais de uma década tem trabalhado numa campanha chamada Quebrando o Silêncio, sempre tratando do ponto de vista da violência nas relações. Violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, a violência que precisa ser denunciada, precisa ser falada, tratada, e isso é um movimento muito, mas muito necessário para a gente se dar conta do ambiente em que nós nos encontramos, de como nós também fazemos parte de um ambiente violento alguma vez sem perceber que estamos cometendo violência. Sim, às vezes isso passa despercebido. Mas aí, esse ano, a proposta da campanha Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia é pensarmos na violência advinda da internet. E a minha convidada de hoje, Thalita Silva, vai conversar comigo sobre este assunto e numa perspectiva muito além. O impacto do uso excessivo da internet e das redes sociais, em especial, na construção da espiritualidade ou na afirmação da nossa espiritualidade. Bem-vinda, bom tê-la aqui. Como vai você? Estou bem, Darleide, é um prazer estar aqui, sempre nervosa e preocupada em entrar na casa daqueles que acompanham esse programa, mas ao mesmo tempo com aquela ciência de que é uma grande oportunidade, aquela convicção de que é um privilégio a gente poder fazer essa interação por meio de uma tela com aqueles que nos assistem. Muito obrigada. E você está tão bonita. Ai, muito Tá obrigada, linda, linda. muito obrigada. E vale dizer que a Thalita, ela estava em viagem. Saiu numa segunda-feira, às 7 da manhã de casa, foi para Curitiba, deu treinamentos para professores, educadores, foi para Brasília fazer o mesmo. E quando ela estava por voltar, pensando ela que iria para casa, eu disse: amiga, vem aqui. Vem contar para mim, vem dividir com os meus aquilo que você tem recebido de Deus e por muito estudo que Deus te deu a oportunidade de fazer esse tema. E ela, em vez de ir para casa, veio para cá. Então, que Deus te abençoe. Amém. Amada, o que você me traz, divide com a gente, já de pronto a respeito da proposta de hoje? Darleide, antes de entrarmos na proposta de hoje, eu tenho um compromisso. Por favor. Lá em Brasília, os responsáveis pelo TI do Colégio Adventista de Taguatinga, ao saberem que eu estava vindo para o consultório de família, eles falaram: por favor, mande um abraço para nós, Robert e Brendo, rapazes simpaticíssimos, profissionais de alta qualidade, não deixe de mandar um abraço. E hoje, ao chegar aqui, na Novo Tempo, recebi um recadinho: não esqueça de mandar um abraço para o Robert e para o Brendo, que estarão assistindo o programa Consultório de Família. Um abraço para todos os profissionais da área, inclusive, porque nós vamos falar de algo ligado ao trabalho deles, Exato. que é a tecnologia, né? Realmente, Darleide, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre esse tema há uns 3 anos atrás. Eu comecei a estudar esse tema há muito tempo atrás como educadora, porque eu percebi
ao trabalhar com a educação básica, saí do ensino superior, 8 anos no ensino superior, ao retornar para a educação básica, eu percebi um cenário muito diferente quando retornei. Muitas crianças de inclusão, muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, muitas crianças com uma série de siglas que eu tive que aprender a lidar, TEA, TOD, TDAH e tal. E eu falei, gente, o que aconteceu em 8 anos que eu passei fora? Então, eu comecei a estudar esse tema de forma despretensiosa para atender necessidades minhas, profissionais. O que está acontecendo? Então, eu estudo esse tema como educadora. E olho o impacto no desempenho escolar, na dimensão cognitiva, mas na medida que eu comecei a estudar, eu comecei a ver impactos na dimensão física, comecei a ver impactos na dimensão emocional, social e, prioritariamente, meu campo de interesse na dimensão cognitiva, aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. Ao retornar para a educação básica, eu percebi que alunos adolescentes do ensino médio liam e não entendiam o que liam. Dificuldade de leitura e interpretação. E eu falei, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Ao pesquisar, eu fui vendo, aqui no Brasil não havia nada, porque isso eu estou falando de 2012, 2013. Eu encontrei um instituto no Canadá que trabalhava esse tema e comecei a me aprofundar de maneira... Então, isso não foi objeto de estudos acadêmicos, isso é do meu interesse pessoal. E à medida que eu fui me aprofundando, quando eu estive aqui há 3 anos atrás, eu vim com o meu irmão, que estava terminando o doutorado em psicobiologia, e que ele sim estuda o cérebro humano. Enquanto eu estudo o desempenho acadêmico, a aprendizagem, ele estuda, e aí nós dois começamos a nos interessar por esse tema e começamos a estudar esse assunto. Ao longo desse tempo, no Brasil começaram a aparecer publicações, não é? Em português, e várias pessoas começaram a falar. Antes eu me sentia uma voz solitária. Hoje já há muitas pessoas que falam sobre esse tema. Porém, recentemente, para minha alegria, para minha surpresa, eu me deparei com um psicólogo norte-americano que também trabalha o impacto na dimensão espiritual. E isso completou aquilo que eu presumia, mas eu não tinha dados. Eu presumia que se há impactos na dimensão física, emocional, social, cognitiva, social, eu presumia. Por quê? Porque se está diminuindo a capacidade de concentração, se está diminuindo a capacidade de ler e entender o que está lendo, se está diminuindo, e o Nicholas quer falar isso e eu fiquei surpresa porque eu tive contato com o material dele em 2013, a capacidade de contemplação. Se está diminuindo a minha capacidade de meditar e refletir, de parar, pensar, me concentrar, eu inferia que haveria impactos também na dimensão espiritual. Mas agora já há dados, agora já há essa publicação, né, recente, do ano passado, dando esta dimensão, assim, dando relevância a isso, porque de fato isso para mim é algo muito significativo. Quando você para e diz assim, peraí, está tendo implicações no meu relacionamento com o sobrenatural, com Deus, independente da religião. Há impactos. Né? Então, é sobre isso que a gente podia conversar um pouquinho hoje. É lógico que a gente também pode abordar as outras esferas, principalmente quando a revista Quebrando o Silêncio também fala da violência. Né? E isso é fato, a maioria das pessoas sabem dos riscos que há, mas a gente podia também abordar um pouquinho essa temática do impacto na espiritualidade. Vamos fazer isso, sim. Vou lembrar antes que há uma revista chamada para atender a essa dinâmica da campanha Quebrando o Silêncio, e os temas, obviamente, os artigos estão em torno
questão, violência digital. Por que a internet se tornou um terreno perigoso? Como navegar com segurança? Dicas práticas de como proteger de abusos e ataques no ambiente virtual, de se proteger e ajudar os seus filhos, portanto, a se protegerem também. O impacto das telas, do efeito do uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Estes temas se desdobram na revista Quebrando o Silêncio, que você pode encontrar. Nós vamos colocar o endereço onde você pode acessar a revista Quebrando o Silêncio também. Você pode ter acesso a esse material gratuitamente. Thalita, quando a gente pensa na dimensão espiritual, no impacto que o uso excessivo das redes sociais, dos conteúdos absorvidos, como que a gente pode colocar numa caixinha à parte se nós somos um todo? Então, como você bem disse anteriormente, se você presumia há um resultado visto no desenvolvimento, na aprendizagem, nas relações sociais, que tem mudado bastante. Às vezes nós estamos juntos fisicamente, mas o diálogo é por mensagem. E isso em relações muito próximas, como dentro de casa, marido e mulher, os pais e os filhos. Então, não há que se achar estranho que houvesse uma ligação também, um impacto também na nossa expressão espiritual. Como então entender? Como saber? Como acessar e termos provas de que de fato isso se dá? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que Deus se relaciona conosco por meio do cérebro. Exato. Não é? A cidadela da alma, o cérebro, é a forma como Deus se conecta conosco. E há estudos que mostram que há mudanças fisiológicas no cérebro pelo uso excessivo de telas. Eu poderia, por exemplo, descrever que quando um adolescente faz uso excessivo de videogames, a região do córtex pré-frontal sofre diminuição de funcionamento. É a região responsável pelas funções executivas, que a gente poderia dizer, né? Tomada de decisão e tal. Então, quando há impactos fisiológicos, é evidentemente que eu estou comprometendo aquele órgão que vai estabelecer essa conexão com o divino. Se essa região do cérebro, que está em processo de amadurecimento num adolescente, que só vai se concretizar por volta dos 22, 23 anos, mais ou menos, né? Já está sofrendo influência, essa região que é responsável por análise, julgamento, analisar o certo e o errado, né? Controlar impulsos, tudo isso tem a ver também com a religiosidade. Né? Então, há implicações fisiológicas que sinalizam para a gente que há implicações espirituais do funcionamento. A forma como o cérebro funciona está dificultando ações e domínios cognitivos ligados ao campo espiritual. Então, isso é um fato. Né? A gente analisando que há, por exemplo, hoje a neurociência confirma que quando eu dedico tempo à oração, você já trouxe até um convidado aqui que falou sobre isso, há fluxo de sangue em determinadas regiões do cérebro. Então, hoje está ponto pacífico que há conexão entre espiritualidade e funcionamento, a fisiologia do corpo e predominantemente do cérebro. Né? Mas quando eu faço uso excessivo de telas, então, se eu comprometo a fisiologia do cérebro, automaticamente eu também posso comprometer a dimensão espiritual. Mas os estudos de Heidegger mostram que há áreas da espiritualidade específicas que o uso da tecnologia está comprometendo. Por exemplo, todas as religiões fazem uso da sacralidade compartilhada. O que é isso? De reuniões, de uma comunidade de fé, onde você se reúne para exercitar a sua espiritualidade, a sua fé. Então, a primeira dimensão que a gente compromete, quando eu faço uso da tela, eu não gosto mais de me reunir coletivamente, porque eu posso sentar diante de uma tela e escolher o pregador que eu quero assistir, onde eu quero assistir. Então, quando eu estou no meu quarto, assistindo a uma programação religiosa,
automaticamente eu não estou exercitando a dimensão da sacralidade compartilhada. O que isso implica? Isso é um conceito sociológico. Todo ser humano tem duas dimensões, diz Durkheim, que é um sociólogo da virada do século XIX para o século XX. A dimensão sagrada e a dimensão profana. Profano aqui não é de coisa negativa, profano é do individual. Então, minha busca por sobrevivência, meu bem-estar, saúde, trabalho, riqueza, essa é a minha dimensão individual. Eu luto pela minha sobrevivência. Ele chama de dimensão profana. E existe a dimensão sagrada, que é a busca do reino do sagrado que a gente faz quando busca uma religião e uma comunidade de fé. Os estudos mostram que quando eu faço uso do coletivo dessa comunidade de fé, o meu individual melhora. Ou seja, se eu busco o sagrado coletivamente, com adoração coletiva, o meu individual, eu me torno um indivíduo melhor. O que as redes têm feito é com que as pessoas não sintam mais prazer em convivência com outras pessoas, está comprometendo relações interpessoais e, ao mesmo tempo, favorece que eu sente no meu quarto, na minha sala, ligue a minha televisão e fique zapeando qual tipo de pregador eu quero assistir, não, me trocar para ir para a igreja, me arrumar para ir para uma reunião, não, as pessoas me julgam quando eu estou lá na igreja. Então, há toda uma série de desculpas para a gente não ir necessariamente à igreja, mas na verdade é que o uso de telas faz com que eu não sinta mais prazer nesta sacralidade compartilhada. Então, esse é um dos indicativos, uma das implicações da gente ficar gostando, não é? Como você falou no início, como há comprometimento nas relações interpessoais em todos os níveis, casamento, relação em geral, não é? A gente prefere se relacionar por aqui, porque por aqui eu não me exponho tanto, ninguém sabe. Quando, por exemplo, falando um pouquinho da violência, quando eu faço algum tipo de julgamento de alguém por meio de uma rede social, o meu anonimato é preservado, não é? Quando eu critico alguém, o meu anonimato é preservado. Então, tudo isso é favorecido pelo uso da tecnologia. Se não anonimato, a distância mesmo. A distância. Isso me preserva de alguma forma, eu não vou te encontrar, eu não estou face a face com você, não é? Num dado momento, nós, enquanto conversávamos, você chegou a dizer, Darleide, em se tratando de violência, negligência também é violência. E muitas vezes nós estamos negligenciando as crianças ao deixá-las ter tanto contato com esse universo, quando elas não estão preparadas, não estão prontas, não deveriam estar ali, principalmente sozinhas. E eu até agora estou pensando nisso, de fato, negligência é violência. Trata um pouquinho também a respeito disso, para a gente continuar chamando a atenção de quem está ali, você pai, mãe, os professores, nós precisamos nos unir. Os avós, os cuidadores, porque nós muitas vezes recorremos hoje às telas para dar às crianças, diferentemente quanto à idade que tenham, como no passado nos davam chupeta. Chupeta para nos calarmos, chupeta para nos consolarmos, só que aquela chupetinha, no máximo, ela implicaria em que nós tivéssemos uma dentição de alguma forma comprometida. Agora há um comprometimento da nossa capacidade cerebral, do nosso desenvolvimento, da nossa espiritualidade, das nossas relações. Portanto, é alguma coisa que a gente precisa repensar como família, como igreja, como escola. Então, eu gostaria que você desenvolvesse também esse aspecto da compreensão do que significa esse fato. Sem dúvida, existe uma psicóloga brasileira que mora no Chile, Cibele, ela escreveu sobre isso, a terceirização, junto com o Dr. José Martins Filho. É muito cômodo para os pais entregarem uma tela para uma criança que entretém, porque ela fica quietinha. Claro. E isso é terceirizar a educação, não diria nem a educação, mas o tempo que o pai deveria despender com aquela criança. Na formação, no lazer, no brincar, porque para o cérebro da criança, o brincar, o interagir, né, é uma forma de desenvolvimento. O movimento
corporal, tudo isso é para o desenvolvimento do cérebro. Então, quando o pai entrega uma tela, automaticamente ele está dizendo, fica com isso para não me incomodar. E realmente, você pode ver que as crianças ficam paradinhas, ficam presas na tela. Então, dá à criança o entretenimento. Uma terapeuta canadense, ela diz assim, originalmente, nunca uma criança prefere a tela à companhia dos pais. Originalmente, as crianças, e quando eu falo, eu digo principalmente antes dos 6 anos, né, até os 5 anos, a criança prefere a companhia dos pais. No instante que os pais entregam a tela para entretê-la, daqui a pouquinho ela não quer mais a companhia dos pais e vai preferir a companhia das telas, pelo tipo de hiperestimulação que as telas dão. E aí a doutora Cibele Passo diz assim, a criança que passa a se entreter com as telas, não interessa mais para ela bola, não interessa mais Lego, não interessa mais boneca, não interessa mais ir para a praça jogar bola com o pai. Por quê? Porque o grau de dopamina que o entretenimento das telas gera, esses brinquedos tradicionais ou convencionais não geram na mesma proporção. Então é claro que ela não vai querer mais nem a companhia dos pais. Vai preferir ficar no desenho, no jogo, no entretenimento que o pai ofereceu. E com isso, por que eu digo que isso é violência? Porque negligência daquele tempo, daquela relação íntima dos pais, daquele momento de afeto, daquele momento de lazer, daquele momento de envolvimento, eu acho que a palavra envolvimento de estudo, né? Aquilo lá é insubstituível. Então, quando eu nego isso para a criança, isso é uma violência, porque negligência é também um tipo de violência, não é? Que a gente muitas vezes não se atenta. Por outro lado, Darlede, a gente se preocupa muito com a violência que vem pela internet. Então a gente fala daqueles, existe um artigo que fala dos predadores, aqueles adultos que estão lá na internet querendo aliciar crianças, querendo... Só que a gente esquece que a exposição às telas, mudando o nosso cérebro, gera irritabilidade e também violência. Ou seja, a criança e o adolescente que tem o sono prejudicado pela hiperestimulação das telas, ela acorda irritadiça e ela acorda predisposta à violência. Há muitos estudos hoje que falam sobre a implicação do sono. O sono é fundamental. O sono restaura o cérebro, é o nosso detox cerebral. Então, quando a criança está exposta à hiperestimulação das telas, o adolescente também, o sono é comprometido. E durante o sono elas produzem o hormônio do crescimento e os hormônios protetivos contra a depressão, ansiedade e tal. Mas ela se torna mais irritadiça, ela se torna mais violenta, ela fica propensa à violência. Então, quando a gente fala de violência, a gente pensa só na violência causada intencionalmente por um agressor que faz uso de uma série de meios e ferramentas para atingir alguém. Mas a gente esquece que essa forma ingênua do uso da tecnologia, digo ingênua por quê? Porque nós temos informação, mas não assimilamos essa informação para transformá-la em conhecimento, em sabedoria, para fazer uso sábio daquilo que você bem disse que é útil e bom quando bem usado. Então, isso também gera violência. Certeza. Porque um menino que faz uso excessivo de videogames, ele perde a sensibilidade para as coisas que são erradas e violentas. E ele também se torna violento. Então, a violência está dos dois lados, tanto de quem intencionalmente causa, como quem de forma, eu usei a palavra ingênua, mas de forma assim, também está irracional, tendo... Irracional. Modificações no seu cérebro e modificações no seu comportamento. Então, as crianças estão mais irritadiças, mais violentas mesmo no sentido de agressividade, com mais agressividade. Então, violência nas duas pontas quando há uso excessivo. Quando eu vim aqui há 3 anos atrás, eu me baseava no estudo da Sociedade Canadense e Americana de Pediatria para dizer o que é excessivo.
Então, eles diziam, antes dos 3 anos, nada de telas. Depois disso, nós recebemos eu diria assim, um balde de água fria do neurocientista francês Michel Desmouget, que estudou longamente esse assunto e diz assim, antes dos 6 anos, nada de telas. E quando a gente fala nada de telas, é nada de TV, é nada de desenho, é nada de DVD infantil, de filme infantil. E a gente não fala de conteúdo, a gente fala de meio, né? Antes dos 6 anos, nada de tela. A partir dos 6 anos, 30 minutos o Michel Desmouget fala, até 12 anos. E a partir dos 12 anos, 60 minutos é que não prejudica o nosso cérebro, né? Então, isso mudou quando ele publica aquele livro famoso, A Fábrica de Cretinos Digitais, né? A primeira geração cujo QI é inferior à dos seus pais. Então, eu diria assim que, na minha concepção, violência é quando eu tenho o conhecimento, ou tenho a informação, não o conhecimento, eu tenho a informação e não faço uso correto da informação. Negligencio. Proteger o meu filho dos desdobramentos e das consequências desse uso excessivo das telas. Eu pensava que enquanto você falava a respeito dessa violência que se dá por parte do que recebemos de estímulos e vemos isso nas crianças e nós temos acompanhado como os pais têm sofrido por não conseguirem mais lidar com a antiga rebeldia, que agora é mais que isso, é uma prática violenta mesmo. Recentemente, todos acompanhamos o caso de um garoto que matou toda a família, acompanhado de uma garota que estava linkada com ele via internet, acompanhando de fato todo o ocorrido, toda a prática cruel. E você pensa, como assim? Que esse menino gritando, batendo a porta, xingando os pais, enfrentando os pais? O que está acontecendo, não é? Bom, nós vamos para o intervalo. Fica aqui com a gente ainda. Essa conversa é muito séria. Tem um tom de solenidade, eu diria, porque Satanás ele tem empreendido todas as formas possíveis para matar, roubar e destruir. Esse é o movimento dele. Mas nós precisamos, enquanto cristãos, recorrermos a Jesus para termos sabedoria do Espírito para como nós vamos enfrentar as dificuldades dessa grande Babilônia que virou o mundo. Nós somos pais de filhos que nós cremos sobre eles virá a bênção do testemunho profético que nós encontramos em Joel, no capítulo 2, dizendo que os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Mas como serão cheios do Espírito Santo? Como nós seremos cheios do Espírito Santo? Porque nós estamos falando na perspectiva de pais e filhos, mas nós também já estamos afetados. Nós adultos estamos afetados. Portanto, em todas as camadas, em todas as faixas etárias, nós vamos encontrar como temos sido afetados por esse desmando, eu diria, na nossa maneira de lidar com essa tecnologia e especialmente as redes sociais. Pensa nisso. Nós já voltamos, tá? Fica com a gente. Meus amores, vamos continuar a nossa conversa pensando violência via internet, o uso excessivo das redes sociais. E por falar nisso, a gente não fica aqui só de palavra, você sabe, a gente oferece para você material, conteúdo para você ler, estudar, ser um conteúdo que você possa compartilhar com a família. Eu sempre digo de convidar os filhos, os adolescentes, para estudar uma temática em especial. Então, isso vai reverberar em diálogo, em trocas, experiências. Mais do que você saber, chegar para os filhos e falar para eles ou exigir deles, a gente precisa educar e a gente educa sim, fazendo essa interação. Então, já imaginou se você tem, por exemplo, um material como estes que eu tenho em mãos? Pais preparados, filhos de caráter?
você vai receber em casa, não precisa pagar, nós não estamos vendendo para você, nós estamos oferecendo carinhosa, respeitosa e amorosamente essa oportunidade de você ter um material de qualidade, onde nós vamos conversar aqui sobre obediência, castigos, sexualidade, como falar de sexualidade para os seus filhos, como ajudá-los a se proteger de abuso sexual, como ajudá-los a se proteger do perigo das telas. É a lição número 7, o perigo das telas, como proteger seus filhos. A revista Esperança Novo Tempo está disponível para quem ligar agora e pedir a sua. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se preferir, você pode usar o nosso WhatsApp também, que é o 12 98244 4449. Das duas formas, como for melhor para você, telefonar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na sua tela, mas eu gosto de repetir, 98244 4449. Minha convidada de hoje é doutora em educação e estamos conversando sobre o uso excessivo das telas e agora vamos dar mais atenção a que se saiba a implicação que há em relação ao uso excessivo de telas, dos desenhos, dos filmes, das redes sociais, esse tempo gasto tanto debruçados sobre esses dispositivos. E o que dizer do desenvolvimento espiritual? Eu lembro, Thalita, que havia uma discussão sobre a televisão ser a babá eletrônica. Lembra que a gente usava essa expressão? Televisão era assim, a babá eletrônica. Quando nós não imaginávamos, chegou algo muito mais atrativo que uma televisão, porque aquela telinha, ela é muito mais charmosa, ela é muito... Uma televisão você precisaria levar de um ambiente da casa para outro, como faria? Ou você estava ali ou não estava em condição de assistir. Os nossos telemóveis, é daqui para colar a todo instante, vai para o banheiro. Eu li de um japonês, ou chinês, enfim, um oriental, que ele de tanto uso daquele dispositivo, ele fazia enquanto estava no banheiro, que o seu ânus foi prejudicado por tanto tempo que ele ficava ali no vaso sanitário. Você imagina, ele esquecia da vida. E a gente está esquecendo de viver. Então, eu quero te ouvir sobre a condição espiritual afetada pelo uso desses dispositivos e o que eles nos trazem. E sabe que você falando da televisão como babá, Jonathan Haidt fala assim... Desde que surgiram os meios de comunicação, rádio, TV, nós nos alimentamos com algum lixo, porque nos é imposto aquilo que a gente vai ouvir. Mas com os dispositivos de mão, com a internet, isso aumentou 100 vezes mais, o lixo aumentou 100 vezes mais. É muito mais fácil você escolher, só que tem um detalhe. Por trás desses aplicativos, dessas plataformas, tem algoritmos feitos para lhe viciar. Então, isso não acontece com a televisão e o rádio, onde nós mudamos de canal, mudamos de estação, mas nesses dispositivos de fácil acesso, há algoritmos preocupados ou feitos para lhe viciar, para que você fique de fato dependente. Então ele fala assim, o lixo aumentou 100 vezes mais. E aí nós chegamos a um momento em que nós somos obrigados a reconhecer que o nosso cérebro está apodrecido, que é uma expressão recente, que é uma expressão tida como a expressão do ano, para significar como nós estamos afetados dessa maneira, cognitivamente, em termos de raciocínio, quase que como emburrecidos de tanto lixo que a gente consome. E nós adultos, hein? Imagine crianças e adolescentes que ainda não têm os filtros que deveriam ter ou que terão se forem bem educados, bem ensinados. Eu vou dar alguns exemplos dessas dimensões
que a nossa vida espiritual é afetada na perspectiva desse psicólogo que é ateu. Isso eu acho impressionante, né? Ele confessa que ele é ateu, mas ele faz uso de conceitos religiosos da espiritualidade para mostrar está afetando o cérebro de crianças e de adultos que se dizem saudáveis mentalmente. Não, isso não me afeta. Eu controlo o que os meus filhos veem, eu controlo o que os meus filhos acessam e eu tenho controle, eu tenho domínio. E ele diz assim, está afetando inclusive esses adultos que se dizem com saúde mental. Há, de fato, implicação na saúde mental e espiritual. Ele fala da dimensão corpórea. Você está falando de quem? Jonathan Haidt. Ok. Ele fala da dimensão corpórea. Então ele diz assim, todas as religiões fazem uso do corpo para adorar ou para se manifestar. Então, eu me ajoelho, eu me levanto para cantar, eu canto, que é uma manifestação corpórea, eu faço uso da Santa Ceia, mas outras religiões também fazem uso do corpo. Uhum. Uma das coisas que as telas nos obrigam é ficar sentado, como você bem falou. Então, quando eu estou no meu quarto, assistindo um sermão, uma programação religiosa, o meu cérebro não ativa essas partes, essas conexões que envolvem a corporeidade, o sagrado. Então, se ficar sentado já implica, ou ficar diante de uma tela, já restringe que o meu cérebro perceba nessa manifestação corpórea que eu estou de fato adorando. Então, isso é uma das consequências, um dos aspectos. Todas as religiões fazem uso do corpo para adorar e o que as telas fazem é que você fique parado, sentado. Se você está assistindo um sermão e o pregador fala, vamos nos ajoelhar, você lá no seu quarto dificilmente vai se ajoelhar. Você fica sentado no seu sofá. O cérebro está recebendo informações, não está ativando essa parte que envolve a corporeidade. Outra dimensão que é muito interessante, foco, meditação, quietude. Nós precisamos, tanto para nos conectar com o divino, com o sagrado, de ter meditação, foco, quietude. O nosso cérebro não está mais acostumado com isso. Nós não conseguimos mais nos concentrar, nós não conseguimos mais ficar ouvindo por muito tempo. A gente já fica, né, quer logo fazer alguma coisa, impaciente. E também para melhorarmos a nossa relação com o outro, nós precisamos desse momento de quietude. Então, a quietude ajuda na saúde mental. A quietude ajuda a prevenir depressão. Essa quietude que eu digo da reflexão, da meditação. E o que os dispositivos de tela fazem é exatamente roubar essa quietude com excesso de informação e vai fragmentando a nossa atenção. Então, essa atenção fragmentada, que é o tempo todo recebendo mensagem no WhatsApp, que é o tempo todo você recebendo informações, estímulos que às vezes você nem percebe que está recebendo, também compromete o que todas as religiões precisam, da meditação, da reflexão, do silêncio, do foco, né? Da contemplação. Da contemplação, a gente já vai falar já sobre isso. Outra dimensão que a gente compromete, da autotranscendência. O que é a autotranscendência? Do ponto de vista do cristianismo, é aquela máxima ou aquele princípio, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que as redes sociais fazem com qualquer ser humano é exatamente uma exposição do eu. Eu exponho o que eu gosto, eu exponho o que eu penso ou o que eu não gosto, e eu fico esperando o que os outros vão pensar de mim, se os outros vão curtir, se os outros vão gostar, se os outros vão... Então, a rede incentiva o eu penso, eu quero, eu gosto, eu não gosto, eu... E isso é contrário à autotranscendência. Então, quando eu me exponho na rede, eu fico esperando o que os outros vão pensar de mim.
É o meu eu que está em evidência. O que espera-se que na experiência cristã o eu morra para que Cristo apareça, nós somos então estimulados a todo tempo a que o nosso eu prevaleça. Nas redes sociais. Muito boa percepção. E considerando ainda o que você dizia antes sobre meditação, sobre essa quietude necessária para a nossa relação com a palavra, relação com o sagrado, nós somos guardadores do sábado. Nós, aos sábados, temos sido também extremamente afetados, porque nós continuamos no mesmo exercício, na mesma prática da semana, dos demais dias, e não conseguimos nos livrar, nos dar tempo das redes sociais, nos dar tempo desses dispositivos para ficarmos nesse dia de adoração mais voltados, por exemplo, à leitura da Bíblia, à comunhão com os irmãos, à nossa permanência na igreja. Eu fico observando crianças, elas passam a semana tendo acesso a dispositivos e filmes e desenhos e, enfim, hiperestímulos. Aí ela vai para a igreja no sábado pela manhã, vai chegar atrasado, aquela loucura, os pais que talvez não estejam também muito organizados para viverem aquele dia de maneira devida, enfim. Aí ela vai sentar ali junto com outras crianças, a depender da faixa etária, tem um cronograma, tem um programa a ser seguido, e elas não terão telas, elas terão uma história, uma música. Sabe quanto isso pode ser difícil para essa criança assimilar, porque o cérebro dela está educado de outra maneira, para gostar de outra coisa, para permanecer focada em outros conteúdos. Então, presta mais atenção e vamos dar mais atenção em conjunto, nos ajudarmos a pensar. No sábado, nós também não deveríamos ser mais cuidadosos em afastar um tanto mais essas distrações? Pensa, só pensa e depois executa. E eu não sei, Darlene, eu sei que você é convidada para pregar em muitos lugares, eu também. É muito comum eu estar e levantar para pregar. E no primeiro banco, um grupo de adolescentes com o celular na mão. O tempo todo. Durante o sermão, com o celular na mão. Né? Então, isso realmente se tornou viciante. Exato. E o sábado deveria ser um dia de detox de todas essas hiperestimulações. Né? Mas, voltando para outra dimensão da espiritualidade comprometida, é a dimensão da admiração e o enlevo pela natureza. É impressionante como Heidi cita o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Então ele diz assim, todo ser humano precisa de algo grandioso para elevá-lo, admirar, para ele sentir sua pequenez e sua necessidade de melhora. Olha só que visão. A natureza é uma dessas formas, e nós sabemos que a natureza é uma das formas de Deus se revelar a nós. Então ele diz assim, o que as telas estão fazendo é impedir que a gente contemple algo grandioso, elevado, com esse espírito de admiração que faz com que a gente sinta a necessidade de melhorar quem somos. E ele diz assim, imagina um adolescente chegando pela primeira vez no mar. E ele vê o mar pela primeira vez, ele fica extasiado, o que ele faz? Pega o celular, tira uma selfie, posta nas redes e fica esperando o que as pessoas vão comentar daquela foto. Ele não usa o tempo dele para admiração, para contemplação, para o êxtase do elevado, daquilo que o eleve e enleve. Então, veja só que achado, né? Eu diria, isso é um achado. É você, Deus se revela pela natureza. Eu não estou enxergando o divino por meio da natureza, porque quando eu contemplo a grandiosidade, minha preocupação é tirar uma selfie e colocar. Nós estamos perdendo essa capacidade, ele diz. Eu achei isso
o máximo. E, de fato, essa contemplação está sendo comprometida. A gente perdeu a capacidade de contemplação. E nós entendemos que pela contemplação nós somos transformados. Aquilo que ocupa meu tempo está moldando meu cérebro. E aí vem aquela dificuldade que nós temos de ler, porque o cérebro está fugaz, o cérebro está com a atenção fragmentada. Então, se Deus se revela pela natureza, eu já não consigo mais contemplá-la. Por outro lado, Deus se revela pela palavra, eu pego a Bíblia, eu começo a ler, daqui a pouco minha ideia está fugindo. Eu estou pensando que eu tenho que estender a roupa, eu estou pensando que eu tenho que tirar o feijão, colocar de molho, eu estou pensando, o meu cérebro não consegue mais se aprofundar também na leitura da palavra de Deus, porque ele está acostumado com partículas, com fragmentação. Então veja que, de fato, a dimensão espiritual está sendo afetada por essas mudanças do nosso cérebro e mudanças do nosso comportamento. Uma outra dimensão é que pelo menos o cristianismo prega menos raiva, menos julgamento, não julgueis para que não sejais julgados. O que a gente faz nas redes sociais o tempo todo é julgar. Né? É olhar para algo e ficar julgando, julgamentos rápidos, críticas às vezes ácidas. Né? Eu posso até não escrever, mas aqui dentro. Então, atitudes contrárias aos princípios do cristianismo que a própria tecnologia nos estimula, né? Principalmente essas redes sociais, esses aplicativos, esses dispositivos estão sempre estimulando. E uma coisa que eu gostaria de comentar, quando Heidegger fala da natureza, né, ela também é um antídoto da Lede. Eu sempre falo, pessoas me perguntam assim, mas professora, eu trabalho com telas. Como é que eu faço? Eu vivo diante de uma tela. Encontre tempo para contemplar a natureza. Encontre tempo para ter contato com a natureza. Porque a natureza tem esse poder de restaurar o cérebro. É uma revelação de Deus. Né? Então, Deus tem um remédio, né, para aquilo. E também a misericórdia de Deus que fez do nosso cérebro com uma capacidade de restauração. Se eu sinto que eu já estou com o meu cérebro, com a minha capacidade comprometida de concentração, reflexão, de ler a palavra e me aprofundar, meditar, meu cérebro está fugaz, comece com um exercício contínuo, constante, sistemático. Leia 5 minutos, 7 minutos. 10 minutos, na semana seguinte, vai aumentando até você sentir novamente que você consegue ler 20 minutos sem essa fuga do cérebro. E um conselho, Darleide, me perguntam também, faz diferença ler na tela o mesmo conteúdo e ler nas páginas de papel de um livro? Faz diferença. Quando Desmouget escreveu o livro A Fábrica de Cretinos Digitais, ele foi muito criticado, porque ele teve uma linguagem ácida. Ele reconhece que ele foi assim, sabe, aquele contundente, dizer, olha, está prejudicando, as crianças estão emburrecendo, papapá. Ele foi assim, mostrando com dados científicos, um neurocientista. E ele foi criticado pela forma incisiva que ele apresentou o problema, tanto que o título é A Fábrica de Cretinos Digitais. No ano passado, ele escreveu um livro dizendo, tá bem, agora então eu vou apresentar a solução. Já que eu apresentei o problema, agora eu vou apresentar a solução. E o livro que ele escreveu é Faça-os ler. Qual é a solução? O filho está muito viciado já, né? A gente chama nomofóbico, de inconectividade e estar sempre na internet. Faça-os ler. E nesse livro, ele apresenta exatamente isso, papel, o livro de papel. A importância, né, de você vai, vem, vira, volta, pega, manuseia. E aí, Darleide, eu louvo a Deus, porque há mais de 100 anos atrás,
A educadora norte-americana Ellen White escreveu que a leitura da Bíblia dilata o intelecto. Então, esse dilatar o intelecto por meio da leitura, que hoje Michel Desmouget fala, que ler faz realmente, faz toda a diferença. Ellen White já afirmou há mais de 100 anos atrás, a leitura da Bíblia dilata o intelecto. E quantas vezes eu vou numa reunião religiosa e a maioria está fazendo uso do celular para acessar a sua Bíblia. Eu faço um apelo. Pegue a Bíblia física. Primeiro, para você declarar para todo mundo que lhe vê saindo de casa que você é um cristão que adora, né? Eu, quando morava num edifício, e sábado eu saía com a minha Bíblia e pegava o elevador, todo mundo que pegava o elevador ali comigo estava me vendo. Esses dias eu peguei o elevador num hotel, com a Bíblia na mão. E a pessoa, em Caldas Novas, e a pessoa olhou para o marido e falou assim, mas que dia é hoje? Você está indo à igreja? Você é pastora? Eu falei, não, eu estou indo à igreja, mas não sou pastora. Aí ela virou para o marido, que dia é hoje? Aí eu falei, hoje é sábado. Aí o elevador abriu, ela saiu assim e falou para o marido, nossa, no sábado? Então, você dá testemunho quando você segura a sua Bíblia. Né? Você dá testemunho para os homens e você dá testemunho para os anjos, de que lado você está. Então, faça uso da Bíblia, porque, de fato, a leitura restaura esse cérebro tão intoxicado. A gente pode deixar ler na tela leituras mais banais, mais rápidas, algum artigo, algo do gênero assim mais rápido que você queira acessar, obviamente, pela pesquisa, mas assuntos sérios, assuntos densos, assuntos que requerem de nós maior atenção, maior empenho, maior comprometimento. Livro, né? Livro. Isso é um dado do ponto de vista até da nossa capacidade de retenção de conteúdo. A tela tem um formato, atende uma necessidade, uma mobilidade, por exemplo. Você não vai andar por aí, quem sabe, com tantos livros. Então, você tem os livros digitais, ótimo, mas uma Bíblia para você se debruçar sobre, pesquisar sobre, ler a respeito do sagrado, entrar em audiência com Deus, merece uma atenção especial. Nós vamos já nos despedindo. Eu te agradeço muitíssimo. Você pode dizer o que você pensa ser muito necessário que digamos nesses últimos 2 minutos? Que pela contemplação nós somos transformados. Aquilo que eu dedico meu tempo vai dizer quem eu serei. E se eu quero ser semelhante a Jesus, eu preciso gastar tempo com Ele e com as coisas dEle. Que a gente possa saber usar esse dom precioso do tempo da forma correta, com as coisas do céu, né? Paulo fala assim, se de fato vos converterdes, buscai as coisas lá do alto, né? E ao mesmo tempo ele fala aos romanos que a nossa mente seja transformada, que a gente possa de fato dar lei, de buscar nesses tempos tão difíceis, tão solenes que nós estamos vivendo, a semelhança com Jesus pelos canais corretos, pelos meios corretos, e usar da tecnologia a favor do reino, como a Novo Tempo faz. Que a gente possa fazer uso das telas e da tecnologia sempre a favor do reino. Muito obrigada, viu? Minha gratidão imensa por você vir aqui. Olha esse texto. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação sejamos transformados. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Essa citação está no livro Grande Conflito, página 555, de Ellen White. Nós estamos habituando os nossos filhos a que tipo de conteúdo? Nós estamos nos habituando a que tipo de conteúdo? E qual é o indicativo disso na qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas relações, em especial a nossa relação com Deus? Nós estamos de fato nos preparando para o encontro com Deus? Nós estamos de fato nos preparando e preparando os nossos filhos para as mansões celestiais, para os dias eternos na companhia de Jesus?
É assistindo e ouvindo muita coisa que perdemos as características da nossa fé. Eu indico para você, ao final, a revista Pais Preparados, Filho de Caráter. Eu indico para você a leitura permanente da Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que você seja encharcado da Palavra de Deus, de um espírito de oração, de uma busca incessante pelo Senhor dos céus e da terra. Muito obrigada por sua companhia. A gente volta na semana que vem com mais um consultório. Mais uma vez, a minha gratidão à doutora Thalita, que veio fazer esse programa tão relevante com a gente. Obrigada a você de casa pela companhia também e até lá.